Quero que você entenda que nós recebemos vocês com muito carinho aqui, mas muito carinho mesmo. A palavra de Deus hoje, aquilo que Deus tem para você, o maná que Ele preparou para nós, já está escrito. E hoje nós leremos uma passagem em Salmos que ela vai demonstrar um pouco do nosso coração, vai demonstrar um pouco, né, daquele a quem nós conhecemos e confiamos. Joselito, que bom ter sua presença aqui. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós não falamos sobre religião, aqui nós não falamos sobre placa de igreja, aqui nós falamos sobre a palavra de Deus. Amém? Como de costume, nós iniciamos o nosso vídeo, a nossa live, orando. É isso mesmo, nós vamos orar agora, nós vamos clamar ao Senhor pela graça e misericórdia dEle, nós vamos clamar pela presença dEle, e Ele já se faz presente em nosso meio, em todo tempo e oportunidade, e assim nós seguimos para a nossa palavra. Amém? Não pode ser diferente. A gente chama o elevador, chama um amigo, chama um colega, né? Porque com Deus a gente tem que achar que pode ser diferente. Muito pelo contrário. Aquele que é soberano sobre nossas vidas, Ele sempre fala no decorrer da Escritura Sagrada. Clame a mim, né? Chamemos a Ele, clamemos a Ele, falemos com Ele, e tenho certeza que no mais Ele fará em todo o tempo. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas. Tu és bom, fiel, justo, poderoso, Tu és maravilhoso, Senhor. Pai querido e Pai amado, nós clamamos pela Tua santa presença neste momento. Derrama o maná, Pai, que o Senhor preparou para nós. Nos dê sabedoria, entendimento, discernimento. Conduz o nosso coração, Pai, sempre para os Teus caminhos. Guarde-nos, lave-nos, purifique-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Em nome de Cristo Jesus, clamamos, suplicamos a Ti. Se faça presente em nosso meio, Pai. Realize sinais, prodígios e maravilhas. Suplicamos ao Senhor, Pai. Cuida de nós. Abençoa-nos, Pai, com sorte de bênçãos. E que nós possamos receber com muita alegria em nosso coração uma palavra que o Senhor reservou para este momento. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, e bendizemos o Teu santo nome para todo sempre. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos começar então a palavra, gente? Hoje nós vamos pular direto, né? Hoje nós faremos um momento diferente. E a palavra de hoje está lá no Salmo de número 143. O salmista, ele rasga o seu coração ao Senhor. E em muitas oportunidades, o que falta para nós é sermos sinceros com Deus, né? Deus é muito categórico em nos ensinar que nós devemos lançar sobre Ele todas as coisas. Não é apenas uma coisa, não é apenas outra coisa. Você não tem que lançar para Deus só coisas do seu trabalho ou só as suas emoções. Ele pede para lançar tudo sobre Ele, né? A paz que excede a todo entendimento que só o Senhor pode nos dar, isso provém dele. Então, a partir do momento que nós praticamos e fazemos a nossa parte, o Senhor, em contrapartida, completa e nos transborda sempre. Amém? Mas nós temos que fazer a nossa parte, nós precisamos lembrar disso. É por isso que aqui nós não falamos sobre religião nem placa de igreja. Nós lemos as Escrituras e seguimos todos os princípios que Deus determinou. Amém? O salmista diz o seguinte no Salmo 143, anota, que é para você estudar, que é para você refletir, que é para você passar por esses dias meditando na palavra, né? O Senhor nos traz à memória aquilo que traz vida, não é mesmo, Ana? Que bom ter vocês aqui, viu? Deus abençoe grandemente vocês. Olha só que interessante, presta atenção. O Senhor ouve a minha oração, inclina os ouvidos as minhas súplicas. O salmista, ele tem certeza da participação de Deus na vida dele. Ele diz que o Senhor aqui escuta as suas orações. Ele diz aqui que o Senhor se inclina, né? Inclina os seus ouvidos às súplicas dele. É possível que um pai rejeite o clamor de um filho? Não tem como. Se nós, como seres humanos, conseguimos atender ali as súplicas, né? Atender ali as necessidades, um para com os outros, ainda que sejamos maus, imagina o Senhor com toda a sua graça e misericórdia e bondade.
E olha que interessante, o salmista, ele não direciona o desejo dele, né, de que Deus escute-o conforme a tua vontade. Pelo contrário, na sequência do salmo, o salmista diz o seguinte: escuta-me segundo a tua verdade. E por que é segundo a tua verdade? Segundo a verdade de Deus, a fidelidade de Deus. A promessa que nós temos em Cristo Jesus, a promessa que nós temos de Deus, é que Ele estará conosco até que todos os séculos dos séculos sejam consumidos. Então é por isso que o salmista ele é categórico em olhar para Deus, falar aquilo que está no coração dele, porque aqui o salmista ele precisa de resposta. Aqui ele está clamando por algo da parte do Senhor, ele está orando, ele está em ação. Só que na sequência ele fala do Senhor sobre a própria verdade dele, a fidelidade dele. E no final ele complementa dizendo assim: e segundo a tua justiça. Eu não quero que recaia sobre a minha vida a justiça dos homens. Eu não quero que recaia sobre a minha vida a justiça que essa terra tem poder. Eu quero que recaia sobre a minha vida, sobre a sua vida, a justiça que provém da parte do Senhor. É sobre essa justiça que nós vivemos tempos de paz, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio às batalhas. É sobre a verdade de quem é Deus. É sobre o caráter e a fidelidade daquilo que Ele tem para nós. E o mais interessante é que quando o salmista intencionalmente, ele não fez isso porque, como é que eu posso dizer? Aqui não existe uma estratégia, mas ele fez isso de forma intencional, para suplicar ao Senhor a verdade do Senhor, não a nossa verdade. Porque quantos de nós, né, não falhamos, não pecamos? E aí na sequência, o salmista diz o seguinte: e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Ou seja, se o Senhor for nos julgar conforme as nossas obras, conforme as nossas decisões, nós estaremos condenados para todo sempre. Seria dessa forma. Só que diante do Senhor, essa é a nova oportunidade que nós temos. E neste caso, ele suplica para que o Senhor não derrame sobre ele um juízo do qual ele não possa suportar. Não é à toa que Jesus fala que Deus nos entrega um fardo do qual nós possamos levar. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus nos cerca e ele continua clamando: escuta a minha oração. Ele abertamente fala: olha, Senhor, se o Senhor for procurar algo dentro de mim que vale a pena, o Senhor não encontrará. Mas olha para dentro de mim da mesma forma que o Senhor olhou quando nos criou, fazendo de nós a imagem e semelhança que há em ti. Por isso que o salmista ele é categórico em clamar a misericórdia de Deus. Por isso que o salmista aqui ele está clamando para que Deus escute a oração diante daquilo que Deus separou para nós, não sobre aquilo quem somos, porque nós não merecemos nada da parte de Deus. A nossa felicidade é que no Senhor, o Senhor nos tornou herdeiro da promessa. É o Senhor quem realizou, nós não somos dignos de nada, mas o Senhor nos fez dignos através da aliança que Ele estabeleceu conosco. Então aqui eu não estou despejando sobre Deus o meu eu, o meu ego, a minha vontade, o meu desejo. Eu estou suplicando com as palavras eternas. Se eu lembrar que eu particularmente sou nada, isso vai me aproximar de Deus. Porque a partir do momento que eu sou nada, Deus é tudo. Porque a palavra nos garante que é na nossa fraqueza, é quando nós diminuímos a nós mesmos,
é que vem a força do Senhor. Quando nós deixamos o nosso eu de lado, o Senhor categoricamente nos derrama do teu poder, que é o teu espírito. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, né? Assim o salmista continua aqui, num diálogo com Deus, em oração. Ele diz o seguinte: pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão. Emocionalmente, o salmista, ele se entrega. A nossa felicidade, a palavra que temos sobre nossa vida é que, assim como o sábio diz, ainda que o justo caia 7 vezes ele levantará. E nós daremos sequência a esse salmo para que você possa colocar isso para a sua vida, para a sua realidade, para aquilo que Deus tem para contigo. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. A pior coisa que pode nos acontecer é nós nos afastarmos de Deus. Por isso que ele diz aqui, fez-me habitar na escuridão. Se o inimigo atropelou ele e fez ele habitar na escuridão, certamente ele estava em guerra, ele estava em conflito. Porque nós temos apenas um único inimigo. E o inimigo só quer uma coisa nossa. Ele quer que nós fiquemos de fora. Fiquemos de fora da vida eterna. Fiquemos longe do Pai. Fiquemos longe do nosso Criador. E aí o inimigo, por momento, conseguiu isso sobre a vida do salmista. Porque ele diz que o inimigo atropelou ele até o chão. Ou seja, o inimigo aqui foi contra a vida dele muito forte. Teve um momento aqui que certamente ele, e aqui eu coloco um aditivo do que eu posso meditar diante da palavra. Aqui ele sofreu. E quanto de nós não sofremos no nosso dia a dia? Quantas perseguições nós não sofremos no nosso dia a dia? Às vezes você pode sofrer perseguições principalmente, né, no mundo espiritual, onde o inimigo tenta te afastar de Deus a todo momento, onde o inimigo usa de acusação e de ferramenta para te tirar da luz. Então, quantos de nós deixamos a nossa vida de oração, a nossa vida de entrega, a nossa vida de consagração por conta do que vem no caminho? Então aqui ele sai da luz, ele sai da presença de Deus. Categoricamente ele fala, fez-me habitar na escuridão. E habitar na escuridão é exatamente o que o inimigo quer sobre nossas vidas, Josete. Ele quer nos afastar da presença de Deus. Uma vez que ele foi expulso, agora ele quer que todos caiam. Mas a graça e a misericórdia do Senhor é tamanha, a verdade do Senhor é tamanha, a aliança do Senhor é tamanha, que o inimigo pode ter vindo por um caminho, como a palavra diz, mas ele vai ter que ir embora por 7, como a palavra completa. Então não há mal que dure para sempre, não há mal que perdure para sempre, não há fase que venha para acabar com você, para te destruir de vez, não há. Porque ainda assim, aqueles que estão estabelecidos, perceba que o salmista fala que tem pessoas que morreram, e são pessoas que não que morreram apenas fisicamente, mas espiritualmente, porque se afastaram de Deus, porque não creem no Senhor, porque acham que Deus, pessoas, inclusive pessoas mimadas, que acham que Deus é como se fosse um padrinho mágico, que é só você orar e vai acontecer. E não é assim. A relação com Deus ela é muito maior. Por isso que a gente tem esse momento de intimidade com Deus. Aqui nós buscamos a face do Senhor. É o que Ele determina. Lá em Tiago 4,8 o Senhor fala. Para que nós o busquemos, para que nós nos acheguemos a Ele e Ele permitirá que tudo isso aconteça. Só que para chegar diante de Deus, a gente tem que se lavar cada vez mais, se limpar cada vez mais.
E aí o inimigo conseguiu fazer com que o salmista aqui, ele habitasse na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. E aqui eu coloco um parênteses, justamente daqueles que morreram e perderam a luz, como aqueles que ainda viviam em sua matéria, ou vivem até mesmo em sua matéria, mas se afastaram da luz, se afastaram de Deus, por conta dos problemas, dos desafios, das dores. Eu quero que você entenda que ter uma fé madura vai fazer você romper cada dia mais. Não é porque eu creio em Deus que simplesmente a minha vida vai parecer um comercial de margarina. Não é isso. Não é essa promessa que Deus tem para nós nesse plano. Pois no mundo teremos muitas aflições. Só que para quem crê no Senhor, precisa ter bom ânimo. Porque Ele venceu. E Ele nos entregou a vitória. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É o que nos garante a palavra. E aí o salmista continua: pois o meu espírito se angustia em mim e meu coração está desolado. Lembra que nós falamos do Salmo 123? Olho eu para os montes e é de lá que vem meu socorro. Certamente o salmista tinha pessoas com quem ele poderia conversar, com quem ele poderia desabafar. Só que eu preciso te contar uma coisa. Isso aqui vai além de qualquer placa, qualquer religião. Tem situação na sua vida que só vai resolver de joelho. E estar de joelho não significa você realmente dobrar os seus joelhos no chão. Quando nós, seres humanos, dobramos o nosso joelho no chão, nós nos prostramos e ficamos fracos, ficamos à mercê de qualquer ataque. Então nós ficamos vulneráveis, né? Se você ficar de joelho no chão, você perde ali estabilidade, você perde uma determinada força. Só que diante da presença de Deus é que nos entregamos. Então estar de joelhos para orar não significa só simplesmente colocar o joelho no chão. Porque tem muita gente que coloca o joelho no chão, mas a oração não passa do teto. Lembra que Jesus acusa os fariseus? Da forma como eles oravam, da forma como eles agiam com os povos? Então, ainda que a angústia chegue, ainda que seu espírito entre em tribulação, ainda que o salmista informe aqui aquilo que ele está passando, ele ainda olha para o monte, ele ainda olha para o alto, ele ainda entende que Deus é a sua única saída, é a sua única salvação, ele ainda entende que Deus é o único caminho. Às vezes você pode ter até um ombro para desabafar, vírgula. Mas se você seguir um princípio bíblico, e aqui não é um passo a passo, é um princípio, você tem que seguir. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o Senhor. Não idolatrar absolutamente nada. É apenas o Senhor. E é diante disso que ele olha e ele lembra quem é o socorro dele. O seu socorro, o socorro na sua vida é o Senhor. As bênçãos do Senhor são recalcadas, sacudidas e transbordantes. Em todo tempo e oportunidade, o Senhor nos abençoa. É isso que nos garante a palavra. Ainda que estejamos dormindo, as bênçãos do Senhor nos acompanham, é o que diz a palavra. O salmista está passando por um momento de tribulação. Ele está num momento de escuridão na vida dele. Ele percebe a dor da distância que há entre ele e Deus. Nós não conseguimos compreender, né? O sábio diz lá em Provérbios que nós não temos o poder de compreender o coração de um rei. Imagina de Deus que é soberano. Às vezes você está achando que Deus está em silêncio. Deus não está em silêncio. Talvez a sua Bíblia está fechada, mas Deus não está em silêncio. Porque Jesus, quando se torna verbo e carne, ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir eu cearei junto com ele. Da mesma forma,
Somos nós para com Deus. Não adianta só a gente querer buscar o Senhor quando estamos angustiados. Ainda que seja melhor no velório do que uma festa, nós não podemos entender o caráter de Deus só nas nossas dores. E aqui o salmista ele percebeu que não adianta nada desse mundo, só Deus. Não adianta nada. Olha que interessante. O salmista diz assim: lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra de tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como a terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Né? Aqueles que rejeitaram a Deus, aqueles que se distanciaram de Deus, aqueles que não creram em Deus. Aqui o salmista está implorando mesmo. Vai ter situação que sua vida vai mudar só quando você implorar, só quando você suplicar, só quando você clamar. Se você aceitar essa situação, vai continuar assim. É igual quando eu era pequeno e eu ia na casa dos meus amigos, eu ia pedir para os meus pais, né, para eles deixarem. E aí eu tinha que pedir para eles, eu tinha que fazer tudo certo durante aquele período, né, até que chegasse o pedido. Eu tinha que agradar ali meus pais, eu tinha que fazer tudo, né, o possível. Os meus amigos iam lá e insistiam, deixa tio, aí era um clamor enorme. E aí, na maior parte dos casos, a gente conseguia, né? Eu e os meus amigos naquela época nos reuníamos. Da mesma forma, nós precisamos fazer com Deus. Nós precisamos clamar. Você sabe por quê? Que às vezes as coisas apertam? Porque os nossos desejos são voláteis. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Uma hora você quer um carro novo, outra hora você quer uma casa nova, outra hora você quer uma roupa nova, um tênis novo, você quer tudo novo, toda hora. Você não para. E a sua alma está cada vez mais vazia, até chegar a hora que a ficha cai. E aquilo que habita dentro de você, que é maior do que o que habita fora desse mundo, começa a gritar por sede. Porque nós somos luz e não devemos habitar nas trevas. Nós somos luz e nós, por natureza, não aceitamos as trevas. Então aqui, o salmista, ele suplica ao Senhor. Ele vai se esvaziando dele. Primeiro ele começa tranquilo, né? Se nós voltarmos para a parte inicial, ele diz: ô Senhor, ouve minha oração. E agora ele já está falando: Senhor, não escondas de mim a tua face. Não me trata igual aquele que te abandonou, aquele que virou as costas para ti, né? Aquele que gosta de viver nas trevas, aquele que rejeita os teus manuscritos, aquele que rejeita a tua lei, aquele que rejeita quem o Senhor é. Então aqui o que acontece? Deus sonda o nosso coração e Ele nos conhece. Tem momento que o calo aperta que é para Deus esvaziar nós de nós mesmos. Porque da mesma forma que foi com Jesus, houve o ferimento, mas Deus não perdeu Jesus. Às vezes acontecerá o ferimento, mas Deus não nos perderá. Continuando, o salmista diz: fazei-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Por que o salmista falou isso? Porque outro salmista categoricamente diz que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, assim como Jesus diz: para o vento acalmar. Assim como o Senhor trabalha em toda época, há tempo de chorar, há tempo de ser alegre, há tempo para tudo. Então acalma o teu coração, aquieta o teu coração. Não há mal que perdure para sempre, não há dor que perdure, nem a alegria perdura para sempre aqui nesse plano material. Agora, para a eternidade, sim, lá naquela época, quando nós chegarmos e alcançarmos e combatermos o bom combate e guardarmos a nossa fé, lá sim, não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza. Mas enquanto passarmos por aqui, acalma o teu coração, descansa no Senhor,
Confia nele e no mais ele fará. Porque é uma promessa para quem cumpre, né? Lembra da época de escola que você ganhava uma estrelinha só quando você tirava 10? Você tirava 8, você não ganhava a estrelinha, né? A estrelinha, talvez você ganhava aquela estrelinha de lantejoula azul, a verde, mas a amarela era só para quem tirava 10. Então a palavra de Deus nos garante que aqueles que confiam e esperam no Senhor, é por esses quem o Senhor continua trabalhando e operando, sempre. Não dá para você antecipar o dia de amanhã, é impossível. Então confia no Senhor, que o seu amanhã ele vai sustentar. A palavra que nós temos edifica a nossa fé, fortifica a nossa vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o salmista aqui, ele estava orando a palavra de Deus. Ele diz: fazei-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Qual que é a promessa que nós temos? Inclusive que lemos por esses dias. De que ainda que nós erremos aqui, tomemos decisões erradas e saiamos do caminho do Senhor, o Senhor nos endireita. É o Senhor quem nos coloca no trilho. Só que você tem que fazer a sua parte. Com você é o possível. Com Deus é o impossível. E aí o salmista continua: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, fujo para ti para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom e guia-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira minha alma da angústia e por tua misericórdia os meus inimigos e destrói todos os que angustiam a minha alma, pois eu sou teu servo. A promessa que Deus tem para nós em todo o tempo é de vitória. Isso é muito incrível e finalizo o texto. A promessa que Deus nos traz em todo o tempo é de vitória, porque nós somos mais do que vitoriosos. É isso que Jesus nos garante, é isso que a palavra de Deus nos garante. Mas o salmista precisou passar por esse tempo. Existe um tempo determinado, e é nessa determinação que nós também vemos a glória de Deus. Assim como é dito em Eclesiastes, o Senhor fez o tempo bom e o Senhor também fez o tempo mau. Em todo o tempo, em todo o processo, é o Senhor nos preparando, é o Senhor nos abençoando. Não importa o teu cenário, não importa a tua condição, o que importa é a presença do Senhor. O que importa não vale saldo bancário, não vale nada. Aquilo que nos vale mesmo de verdade é apenas a palavra do Senhor. Então que você pegue essa palavra e que você viva ela intensamente. Que você clame ao Senhor, que você se reserve ao Senhor, que você abençoe sua casa com a palavra do Senhor, que você entenda que as leis do Senhor não são para te incapacitar, e sim para te proteger. Que você não se esqueça daquele que é fiel a ti. Que você não troque a eternidade, que você não troque a presença de Deus, porque a dor chegou para o salmista. Ele foi atropelado e lançado, naquele mundo das trevas. Lembra do filho pródigo? Quando o filho sai da casa do pai e chega a comer, o resto da comida do porco. Não troque aquilo que é sagrado e eterno por alguns minutos, por alguns segundos. Entenda que a presença do Senhor vale mais do que qualquer coisa que você possa ter nessa terra. Amém? Então, diante da nossa semana de reflexão que nós estamos lendo no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, se você quiser ler aí e refletir, esse momento de reflexão do Salmo 143, vale a pena entender que só o Senhor pode vencer as nossas batalhas. Contando com a nossa participação, claro, com nós cabe o possível.
e o impossível está sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. Amém? Vamos orar então? Quero orar agora pelo teu milagre. Quero orar agora pela tua provisão, pelo teu trabalho, pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos. Coloca aqui nos comentários o seu motivo de oração. Às vezes você vai fazer uma prova, a tua parte é estudar. Mas peça para o Senhor te abençoar, não tenha vergonha. Entenda que o Senhor, Ele tem a característica de ser o nosso Pai. Para aqueles, que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então entenda que esse caráter de Deus, Ele é perfeito, Ele é incrível. Deus não vai te entregar a resposta da prova, mas Deus vai te dar tranquilidade para que você possa fazer essa prova. Deus vai te dar uma paz no seu coração, Ele vai tirar o nervosismo. Deus pode fazer o que Ele bem entender, de acordo com a palavra dEle, com a fidelidade dEle. Se nós nos esvaziarmos de nós mesmos e permitirmos que o poder do Espírito Santo de Deus se aperfeiçoe em nós, viveremos cada vez mais próximo do Altíssimo. Amém? Vamos orar, Kleber, vamos orar pelo seu casamento, vamos orar pela família de vocês, a todos vocês que estão aqui no ao vivo, vocês também que estão aqui no canal do YouTube, pode solicitar, pode colocar aqui, que tanto eu quanto minha família, nós oramos por vocês, nós levantamos um clamor aqui, pedimos ao Senhor, suplicamos ao Senhor, e como Ele é fiel, a palavra dEle vai do início até o fim a mesma, Ele continuará realizando sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio. Então, que nós finalizemos essa nossa semana de reflexão e que nós meditemos e que nós busquemos apenas o Senhor. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te louvo e te agradeço por todas as coisas. Bendito e exaltado seja apenas Tu, ó Senhor. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Tu és bom, fiel, justo, poderoso. Ainda que não mereçamos, o Senhor continua olhando para nós, conforme a Tua verdade, conforme a Tua justiça, conforme o Teu amor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas, por tudo, porque Tu és bom, até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor nos prometeu e o Senhor vem cumprindo, ainda que nós falhemos. Nos ajude, Senhor, nos ajude a permanecer no caminho, nos ajude a não abandonarmos o caminho. Que nós não olhemos nem para a direita, nem para a esquerda, e que nós olhemos apenas para o monte, que nós olhemos apenas para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Suplicamos a Ti, Senhor, que a Tua graça e misericórdia nos cerque a nossa nação, cerque por onde nós estivermos. Pai, quantas pessoas estão angustiadas em sua alma, quantas pessoas estão passando por grandes problemas, grandes aflições, pessoas que estão pensando em se suicidar, pessoas que pensam em tirar sua própria vida, pessoas que estão numa depressão profunda e não possuem mais saída. Olha com a Tua misericórdia, olha com a Tua graça. Manifesta, Senhor, do Teu poder. Derrama, Senhor, da Tua unção. Guarda-nos, lava-nos, purifique-nos, Senhor. Em vão, Pai, fortificamos uma cidade e uma casa se não tivermos a Tua santa presença. Em vão construímos os nossos impérios se o Senhor não for a nossa base. Então que nossos pés estejam firmados na rocha inabalável que é o Senhor. Abençoa, Pai, essa família, abençoa esse casamento, abençoa esse matrimônio. Os filhos serão como flechas que vão além de seus pais. Os filhos são bênçãos do Senhor. Os filhos são projetos do Senhor, que o Senhor confiou a nós. Nos dê força, Pai, para que nós suportemos esses dias. Nos dê a alegria, o dom da felicidade. Abençoa o nosso coração e os nossos pensamentos e que nós não abandonemos o Senhor, que nós não voltemos contra Ti. Ficar distante de Ti dói, ficar longe de Ti dói. As consequências são cruéis. Então derrama da Tua misericórdia, Pai.
porque nós somos falhos e pecadores. Olha para nós conforme a tua bondade. Olha para nós conforme a tua aliança e a tua promessa. Livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor. Tu que habitas, Pai. Tu que estás assentado num trono de glória. Que só o Senhor seja exaltado. E que todos possam ver em nossas vidas. E que todos possam perceber em nossas vidas a tua imagem e semelhança. Guarda a nossa casa. Livra-nos de toda e qualquer enfermidade. Se precisarmos ir aos médicos, aos hospitais, nos abençoe com sorte de bênçãos. Prepara as pessoas para nos atenderem, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os alimentos que consumirmos, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, nos proteja, nos livre de todo o mal. Livre-nos de nós mesmos, Senhor. Nos encha do Teu Espírito Santo, Pai. Suplicamos a Ti, porque dependemos de Ti, unicamente e exclusivamente do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe.